Seja muito bem-vindo ao Palavra Empreendedora e hoje vamos trazer um tema aqui para você sobre desenvolvimento e treinamento de equipes. O nosso negócio, o nosso trabalho, nós falamos muito isso aqui no Palavra Empreendedora, independente do segmento que você atua, o nosso negócio são negócios de pessoas. Todos os pontos de relacionamento, fornecedor, cliente, funcionário, todos os stakeholders, que são os pontos de contato de uma empresa, de um negócio, são pessoas. Então nós precisamos desenvolver pessoas. Mais do que desenvolver produtos, desenvolver estratégias, que são importantes sim, nós falamos muito isso aqui, também precisamos pensar no desenvolvimento de pessoas. Nossos negócios são negócios de pessoas. Então, treinamento, avaliação, feedback, análise de performance, são imperativos para um bom desenvolvimento e, consequentemente, o engajamento de funcionários, de pessoas. Tem muitos líderes que têm um pensamento que se você treina, se você investe naquele funcionário, ele pode ser que ele saia da tua empresa e vai montar um outro negócio, concorrente, ou vai para o teu concorrente. Mas pior que isso, tem uma frase de Henry Ford que ilustra muito bem. Pior do que você investir no teu funcionário, investir no seu colaborador e ele ir para uma outra empresa ou montar um outro negócio, é você não investir nele e ele ficar na sua empresa. Pense nisso. Então, existe uma pesquisa do Instituto Gallup de 2018 que foi analisado, foi feita uma pesquisa bem grande, bem ampla, e chegou-se ao resultado de que apenas 32% dos funcionários, dos colaboradores, são engajados. E quando nós falamos de engajamento, nós estamos falando daquelas pessoas, daqueles funcionários, daqueles colaboradores que realmente estão comprometidos com a missão da empresa, aqueles funcionários que realmente compraram a ideia da empresa, compraram os seus valores, vivem aquilo que realmente foi dito e foi implantado dentro da empresa. Então, o sonho de todo líder é ter funcionários engajados, E eu quero trazer aqui, gente, hoje, uma ferramenta, uma matriz, que pode ajudar muito você perceber, fazer um filtro e analisar onde que está, circunstancialmente, cada membro da tua equipe, Então, vai ficar aqui no quadro, fica mais fácil para você entender. Você traça dois eixos. Primeiro vai ser o eixo de desempenho. Então você traça o eixo de desempenho e depois na vertical e depois na horizontal você traça o eixo do potencial. Vou formar esses 4 quadrantes e eu quero trazer então quatro análises que você pode fazer pensando em uma pessoa, pensando em treinamento, em desenvolvimento dos funcionários, para você perceber em que ponto está cada pessoa. Então, primeiramente, pensando em alto desempenho, Então, do eixo vertical para cima, pensando em alto desempenho. E pensando em alto potencial, do lado direito, então. Primeiro quadrante, nós vamos ter, então, aquelas pessoas que estão no seu desempenho máximo, ou estão a contento, o desempenho daquela pessoa, usando o máximo daquele potencial, entregando o máximo daquilo que foi proposto por aquela pessoa. Então, o que nós precisamos fazer? É deixar, então, já que ela está entregando, já que ela está no alto desempenho? Não, nós precisamos cuidar, nós precisamos valorizar, nós precisamos alavancar essas pessoas, capacitá-las ainda mais, desafiá-las para que elas não fiquem numa zona de conforto e venham a perder o engajamento, venham a perder produtividade, venham a perder até a vontade de estar naquele lugar, porque não são reconhecidas, não são valorizadas. Então, alto desempenho, alto potencial, quadrante superior direito, precisam ser afirmadas e alavancadas. Um outro ponto, eu quero agora ir para o quadrante direito, agora só que inferior. A pessoa está com alto potencial, mas com baixo desempenho. A pessoa tem um alto potencial, você sabe que ela tem competência, ela tem skills, ela é uma pessoa realmente que pode entregar, mas seu desempenho está baixo. Então você identificando essa pessoa, o que você precisa fazer com essa pessoa? Você precisa confrontá-la, você precisa desafiá-la, você precisa incentivá-la, você precisa orientá-la, você precisa treiná-la, você precisa cuidar dela. Afinal de contas, ela tem potencial. Então,
coloque essas pessoas nesse quadrante, vejam quem elas são e atuem dessa maneira com essas pessoas. Agora nós vamos lá para o outro quadrante, que é o quadrante superior esquerdo, né? É aquela pessoa com baixo potencial, né? Então, e com alto desempenho. Ela não tem os skills, ela não tem as habilidades, ela não tem, mas ela tem desempenho, ela é produtiva, ela quer conhecer. O que você precisa, então? Você precisa moldar essa pessoa, você precisa capacitá-la, você precisa treiná-la, você precisa desenvolver o talento dela, orientá-la para que ela saia daquele baixo potencial e comece a adquirir habilidades para que ela vá para o outro quadrante, de alto desempenho e alto potencial. Então, quem são essas pessoas? Coloque no quadrante superior esquerdo. E aí, por último, o quadrante inferior esquerdo. São aquelas pessoas com baixo desempenho e com baixo potencial. Quem são essas pessoas? O que precisamos fazer? Precisamos ter feedbacks muito transparentes, muito claros e avaliar realmente se a pessoa ela está adequada à empresa, adequada à posição que ela ocupa e avaliar, talvez redefinir, talvez você mudando ela de setor, mudando ela de função, ela consiga sair daquele quadrante de baixo desempenho e de baixo potencial e vá para um quadrante melhor e que ela possa se sentir até mais valorizada por conta disso. Então, avalie se aquela posição ela realmente está ocupando é a posição correta. Uma vez, uma das empresas que eu conheci tinha uma pessoa que estava ocupando a área comercial e ela estava com baixo desempenho, mas ela tinha até um potencial razoável. Foi remanejado ela da área comercial para a área técnica, essa pessoa se desenvolveu muito bem. Isso foi um feeling do gestor, né, de saber exatamente colocar as pessoas no local certo. Ou uma outra possibilidade é, talvez, a dispensa dessa pessoa, né? Manter um funcionário dessa maneira, desmotivado, ele não está realizado, ele está lá somente para o emprego, para receber aquele salário no final do mês, talvez não seja a melhor opção para ele. Talvez ele consiga desenvolver a sua competência, habilidades em outro local. E às vezes, nós como líderes dessas pessoas, às vezes uma recolocação numa outra empresa, talvez até você possa trabalhar com uma recolocação no mercado, você está cuidando dessa pessoa e essa pessoa, esse funcionário vai ser grato a você porque você deu uma possibilidade, cuidou dele, mesmo que não seja dentro da empresa. Dessa maneira também você vai estar exercendo um papel de líder cristão e cuidando dessas pessoas. E um outro ponto que eu ainda quero colocar aqui você pode perguntar, puxa vida, eu faço as reuniões com o meu time, mas elas não são produtivas, a gente fala, a gente marca uma reunião, e aí no final da reunião a gente decide marcar mais uma reunião, né? Então fica aquele monte de reuniões sem efetividade. Tem uma outra ferramenta que eu queria compartilhar aqui com você, também nessa dica de hoje, que vai ajudar bastante você a fazer ter essa reunião com seus funcionários para analisar, para dar um feedback, né, para evitar você sair de uma reunião e ter que marcar uma outra reunião e não ser produtivo nem para você e nem para o seu colaborador, que é a ferramenta GAINS. Em português significa ganhos. Então nós vamos usar esse acróstico, né, de cada letra para você determinar qual que é o passo a passo que você vai fazer numa conversa com o teu liderado. Então, primeiro é G de goals, de objetivo, né? Então, qual que é o resultado desejado para a carreira dele naquela empresa? Qual que é o objetivo da empresa para com ele? O que a empresa espera dele? Muitos gestores falham porque não comunicam o que esperam dos seus liderados. A pessoa ela vai trabalhando e não há comunicação. Então a falha de comunicação, a falta de comunicação dentro de uma empresa, ela é desastrosa. Às vezes você deixa de aproveitar um potencial de um colaborador porque você não deixou claro quais são os objetivos da empresa para com ele e também dele para com a empresa. Então, traçar qual o objetivo? Qual o objetivo de nós estarmos sentados aqui conversando? Segunda letra é a avaliação, né? Qual que é a situação atual? Nós sempre falamos de que você não consegue mensurar e nem planejar nada
a ser atingido um objetivo se você não sabe a posição que você se encontra agora. Então fazer uma análise situacional, né? Como ele está, como é que está o desempenho dele, de uma conversa muito franca, transparente, né? Qual que é a situação atual? Objetivo, situação atual. Quais são as ideias? Aí o I de ideias. Quais são as ideias que você tem para ele, ouvi-lo também? O que você pode fazer para atingir esses objetivos? Né? O que você acha? Né? Você concorda que está numa situação assim? Eu quero te ajudar a chegar do ponto A para o ponto B. Quais são as ideias? Discutir as ideias. E às vezes a melhor ideia talvez não venha de você, talvez venha dele. Ele pode dizer, puxa, se eu consigo, acho que me desenvolver melhor se eu aplicar essa situação, essa ideia. E aí você avaliza se realmente vai ser interessante você aplicar. Então nessa conversa você usa esse I das ideias. E a próxima letra é um NE de next, do próximo. Né? Então qual que é a ação que empresa, que líderes e liderados e os funcionários, e aquele funcionário vão precisar tomar a partir daquela conversa? Grande falha que tem, nós às vezes perdemos a nossa objetividade porque nós não mensuramos e não damos o próximo passo a ser tomado de maneira clara e nem quantificada e nem também medida, né? De quando que eu tenho que entregar isso, qual que vai ser o próximo passo e até quando. Então, a letra N vai dar essa ideia de que o que nós vamos precisar fazer, qual que é a ação que tanto líder quanto liderado precisam tomar para aquele objetivo ser atingido. E por último, o S vem de sincronização. Talvez, para potencializar, para melhorar o desempenho, para que aquela ideia seja implementada de uma maneira muito mais eficaz, eu vou precisar usar pessoas, ferramentas, cursos, conversar com gestores, com outras pessoas. Então, com quem que o seu liderado precisa se conectar, precisa sincronizar para que ele possa ser mais eficaz na sequência. Então, às vezes, é com gente da própria equipe, né? Com outro setor, com alguém que possa ajudá-lo de alguma maneira, você também vai dar esses recursos para ele buscar. Livros, indicações de leitura, de cursos, com quem ele precisa sincronizar para potencializar melhor o seu próximo passo. Então também coloque essa matriz, veja qual quadrante cada um dos seus liderados está ocupando e use a ferramenta Gains para conversar, para alinhar com eles e para que haja crescimento, tanto para a empresa e também para cada pessoa, e que a gente possa exercer, então, um ministério de cuidado de pessoas também, orientando, direcionando, engajando a nossa equipe. Essa é mais uma dica aqui no Palavra Empreendedora. Continue aí com a gente. Obrigado pela tua participação conosco.